Imagine sobreviver à explosão de uma bomba atômica e agora imagine algo mais absurdo ainda: sobreviver a duas. Parece mentira, parece roteiro de um filme exagerado, mas aconteceu de verdade. E o mais absurdo, depois da primeira explosão, esse homem decidiu voltar para casa, justamente para onde seria a segunda. Se alguém contasse essa história sem provas, provavelmente ninguém acreditaria, porque as chances eram tão pequenas que parecem desafiar a própria lógica. Mas documentos oficiais, testemunhas e registro do governo japonês confirmam tudo, e quanto mais você conhece essa história, mais impossível ela parece. O ano era de 1945. A Segunda Guerra estava chegando ao fim. O Japão já enfrentava escassez de alimentos, cidades destruídas e ataques constantes. Entre milhões de japoneses estava Yamaguchi, um engenheiro naval de 29 anos. Naquele momento, ele estava em uma viagem de trabalho em Hiroshima. Nada indicava que seria uma semana absurda. Ele esperava apenas dias comuns, mas uma decisão simples mudaria sua vida para sempre e não apenas uma vez. Na manhã de 6 de agosto de 45, Yamaguchi caminhava de volta para o hotel e de repente percebeu algo estranho no céu. Um avião. Bom, até aí na verdade nada incomum, mas então o objeto começou a cair. E poucos segundos depois, um clarão branco tomou conta de tudo. Mais brilhante do que qualquer coisa que ele já tinha visto. A temperatura subiu, uma onda de choque gigantesca atravessou a cidade. Era a bomba atômica Little Boy, a primeira arma nuclear usada contra seres humanos. A explosão lançou Yamaguchi ao chão. Seus tímpanos foram danificados. Parte do seu corpo sofreu queimaduras severas. Ao seu redor, a cidade simplesmente desapareceu. O problema era óbvio: como sobreviver em uma cidade destruída por uma arma nunca vista antes? A solução? Sobreviver hora após hora. Encontrar abrigo, encontrar água, encontrar qualquer caminho para sair dali. Incrivelmente, ele conseguiu, mas o verdadeiro absurdo ainda estava por vir. Mesmo ferido, Yamaguchi tomou uma decisão: voltar para casa. Ele precisava retornar para Nagasaki, sua família estava lá. E então ele enfrentou estradas destruídas, trens interrompidos, caos absoluto e conseguiu chegar. Isso já seria uma história impressionante, mas ainda estamos apenas na metade. 2 dias depois, em 9 de agosto, Yamaguchi estava em uma reunião de trabalho, com o corpo queimado, faixas cobrindo os ferimentos, tentando explicar para os colegas o que tinha acontecido em Hiroshima. Segundo relatos, seus colegas mal conseguiam acreditar. Uma única bomba destruir uma cidade inteira parecia impossível. Então, exatamente às 11h02, o impossível aconteceu de novo. Outro clarão, outra onda de choque, outra explosão colossal. Dessa vez em Nagasaki, a segunda bomba atômica da história, a Fat Man. Em poucos segundos, dezenas de milhares de pessoas morreram. Yamaguchi estava novamente perto o suficiente para sofrer os efeitos da explosão. Pela segunda vez em 3 dias. Agora o problema parecia impossível. Como alguém pode sobreviver a uma bomba atômica e depois sobreviver a outra? A resposta envolve uma combinação absurda de fatores: distância, posição, abrigos, acaso. E talvez uma das maiores demonstrações de sorte, ou azar, já registradas. Mas sobreviver não significava sair ileso. As consequências o acompanhariam por décadas. Após a guerra, Yamaguchi enfrentou diversos problemas de saúde. Assim como milhares de sobreviventes da explosão nuclear, durante anos sua história parecia quase inacreditável. Muitas pessoas conheciam sobreviventes de Hiroshima, muitas pessoas conheciam sobreviventes de Nagasaki, mas sobreviver às duas, isso parecia uma lenda. Mesmo assim, documentos e investigação continuavam a confirmar os fatos, e o governo japonês acabou reconhecendo oficialmente sua condição única. Muitas pessoas olham para Yamaguchi e pensam: ele foi o homem mais sortudo do mundo. E outras pensam o contrário: ele foi o mais azarado. Mas talvez nenhuma das duas definições esteja correta, porque sua história acabou se tornando algo maior. Um testemunho vivo do que as armas nucleares realmente significam. Ele morreu em 2010, mas sua história continua sendo uma das mais extraordinárias já documentadas. Um homem comum, sem poderes, sem treinamentos, sem nada especial, sem qualquer forma de prever o futuro, que acabou sobrevivendo a 2 dos eventos mais devastadores já causados pela humanidade. Uma história que aconteceu de verdade e parece ficção. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca deixa de impressionar.
Isso nos leva a uma pergunta intrigante: será que existem outras coincidências históricas tão improváveis quanto essa? A resposta é sim, e algumas delas são ainda mais difíceis de acreditar.